Seja bem-vindo, seja bem-vinda, agrovendedor, agrovendedora, você que está ligadinho aqui no nosso podcast, você que também acompanha pelo canal do YouTube o Agrovendedor, né, onde nós falamos das questões do agronegócio, tudo aquilo que implica você que trabalha na área comercial do agro. Que legal, show de bola. É sempre bom, né? Sempre bom estar atualizado com as informações, com os temas. Sempre bom estar oxigenando. Ah, Cerutti, eu vou fazer uma reciclagem. Reciclagem é lixo, cara. Parou. Não usa mais essa expressão. Ah, vamos fazer um curso para reciclar. Parou, que a reciclagem é lixo. Então, não. Você vai oxigenar. Você vai trazer mais oxigênio, né? A atualizar as suas informações. Hoje eu separei um tema muito interessante. Olha só esse tema, como se adaptar nos diferentes cenários de vendas. Então, vem comigo que eu quero falar com você sobre isso. Quero falar com você sobre esse cenário. O que acontece quando o cenário está positivo de vendas, todo mundo está vendendo. Ó, pensa comigo. Todo mundo está vendendo. Tem épocas do ano, tem épocas, né, a cada ciclo, né, que o seu negócio parece que ele flui, né? Todo mundo procura, todo mundo liga, todo mundo quer saber. Então, e tem momentos diferentes em que esse cenário parece ficar mais, né, difícil, né? Tá ligado, isso muito está ligado às commodities, alta da commodity, baixa da commodity, oferta de matéria-prima, baixa oferta, né, de produto, né, de insumos. Então nós vivemos, e aí eu tenho que falar sério com você. Deixa eu botar esse banquinho para cá, porque eu quero falar sério com você. Você que está me ouvindo aí, ó, pensa um pouquinho. Como que é o meu comportamento num cenário mais fácil e como que é o meu comportamento num cenário mais difícil, né? mais arrochado, né? Onde as vendas acontecem pouco e num cenário onde as vendas acontecem com facilidade. Vamos pensar como que é o comportamento do vendedor. Mas antes de falar desse comportamento, eu quero que você anote uma frase. Isso, pode anotar. Se você não estiver dirigindo, você pode anotar. Se você está dirigindo, você pensa essa frase, depois nós vamos conversar. Tá? Você que está acompanhando no YouTube aqui, já puxa o caderno lá, sempre caneta e caderno, papel ali para poder anotar. Né? Essa frase ela é incrível. Olha só o que essa frase ela reflete no nosso negócio. Mar calmo não faz o bom marinheiro. O que, Cerutti? Mar calmo não faz o bom marinheiro. Esse é o primeiro recado que eu quero deixar para você. Se você vive nesse atual momento, eu não imagino como é que está, imagina como é que está a sua situação hoje aí. Não imagino, vamos usar a expressão melhor, eu não imagino como é que está a situação hoje para você em vendas. Está difícil, está fácil ou está difícil? Está fácil ou está difícil? Está fácil ou está difícil? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se tiver fácil, qualquer erro, vamos ser sinceros, qualquer incompetência, a venda cobre, o faturamento cobre. Então o que acontece? Num cenário favorável, onde todo mundo vende, você vende, né, o seu vizinho vende, o concorrente vende, o profissional não treinado, não capacitado vende. Você que é gestor sabe disso. Quando o cenário está favorável, está positivo para as vendas, tem aquela loucura, todo mundo querendo comprar, você contrata o vendedor, no outro dia ele está batendo meta, está cumprindo meta. Ah, Cerutti, eu nunca vivi um cenário desse. Tem cenários desses também. Né? Depende do segmento que você está, o cenário flui. Mas eu vou dizer uma coisa, nesse cenário, qualquer incompetência fica escondida embaixo do tapete. Porque você não consegue medir, você não precisa ter um grande desafio. O contrário, vem comigo, o contrário de um cenário onde você tem uma venda mais arrochada, onde o mercado está pouco comprador, o mercado tem mais agressividade, tem mais concorrência. Nesse mercado arrochado, velho, aí você vai ver o bom vendedor. Aí você vê o profissional de vendas, aquele que não desiste, aquele que tem entusiasmo, aquele que tem vibração, aquele que gosta da profissão. Porque num cenário mais arrochado, vamos usar essa expressão, com baixa venda, baixa procura, o que acontece nesse cenário arrochado? Você precisa de estratégia. Aqui o mar está agitado, né? Essa é a frase, o mar está agitado, o mar está nervoso. Então o que acontece? Eu vou ter que me entregar mais, eu vou ter que fazer mais, vou ter que jogar mais, né, na venda, vou ter que trabalhar mais em venda, montar uma estratégia mais clara para isso, certo? Né? Então esse cenário turbulento exige muito mais estratégia. Geralmente, esse cenário turbulento,
o custo operacional é mais alto. Porque eu estou vendendo pouco e eu tenho que rodar muito, tenho que ligar bastante. O custo operacional é mais alto. Você tem que ter um grau, anota aí, um grau de assertividade muito bom. Como que você constrói um grau de assertividade muito bom? Com repetição. Então, se você está num cenário bom, velho, aproveita para fazer muita visita, muita visita. Como assim você não está vendendo? Porque você tem que se preparar, porque um dia vai virar. Infelizmente eu tenho que dizer isso para você. Não adianta eu falar, porque sempre vai estar bom. Não é, não é. Né? A própria Bíblia diz lá, né? Não tem tantos anos de vaca magra, tantos anos de vaca gorda, né? Tem uma história assim. Então, o cenário muda. Então, quando você está num cenário positivo, faça muita visita. Vai para cima, visita muito. Por quê? Você vai treinar, porque quando o cenário mudar, quando o cenário ficar mais difícil, mais arrochado. Quando o cenário estiver mais arrochado, ele vai exigir maior grau de acerto seu. Olha que coisa maluca isso. Ele vai exigir muito mais assertividade. Você tem que ser muito mais certeiro. Né? A história do arqueiro, aquele que, né, tem a flecha, ele tem que acertar no alvo. Né? É isso que você tem que trabalhar. Imagina isso, você, né? Você que lida com vendas, né? Todo dia. Então você tem que pensar assim, que cenário que eu estou? Como que está o cenário? E vou dizer uma coisa para você. Ó, vou dizer uma coisa para você. Pensa comigo. Pensa comigo aí. Ó, quando eu estou diante desse cenário, o meu comportamento também acaba se influenciando por esse cenário. Né? O cenário negativo, né, o cenário de baixa venda, acaba contagiando muitos vendedores. Então toma cuidado com o seu comportamento. Você que é gestor de equipe, você que coordena equipe, supervisor, gerente comercial, pensa comigo, num cenário ruim, num cenário arrochado, o que eu devo falar para a minha equipe? Como que eu devo treinar a minha equipe? Né? Desde 2008, né? Eu estava confundindo, 93 quando eu entrei na área comercial, 2008 eu montei a consultoria, todo o treinamento de vendas. E de 2008 para cá eu tenho dito muito, tenho falado muito, tenho convencido muitos gestores a falar de treinamento. Mas o que acontece? Olha que incrível isso. Eu acompanho bem o mercado. E aí sabe qual a hora que mais os gerentes, as empresas, as companhias mais precisam de treinamento? Quando a coisa está ruim. Eles sempre procuram ser útil, eu preciso alavancar minhas vendas. Ser útil, eu preciso me alavancar minhas vendas. Eu quero que você pense sobre isso. Será não é tarde para tratar de treinamento de vendas nessa hora? Não estou dizendo que você não vai treinar, né? Eu quero que você treine. Mas eu quero dizer uma coisa. Será que eu tenho que pensar em treinamento só quando a coisa está ruim? E que tipo de treinamento eu tenho que fazer? Porque no treinamento, quando a coisa está arrochada, baixa a venda, o mercado esfriou, é um tipo de treinamento. É um tipo. Muitas vezes eu acompanhei isso. Muitas vezes eu tenho que motivar a equipe primeiro. Verdade, eu tenho que motivar a equipe primeiro. Vou ter que motivar os caras, né? E aí o treinamento num cenário ruim é uma coisa. O treinamento num cenário positivo de vendas, altas vendas, batendo meta é outro. Certo? Mas ali não precisa de treinamento. Pelo contrário, eu não falei para você que o cenário pode mudar? Então pensa comigo, o que eu tenho que treinar a minha equipe? Quero passar essa dica para você que é gestor. Num cenário ruim, nós temos que falar lá sim de motivação, nós temos que falar de como contornar objeções. Nesse cenário ruim, nós temos que falar de estratégias comerciais. Né? Nós temos que discutir uma das maiores objeções que o vendedor ouve, que é a questão do preço, porque aí entra muito uma questão, né, de como que o mercado está e eu vou fazer qualquer negócio. É muito comum as empresas quebrarem nesse cenário, é muito comum, é lógico isso, porque elas vão fazer de tudo para vender, inclusive comprometer as margens. E a equipe de vendas precisa saber como negociar. Negociação é nesse cenário. Aí, ser útil num cenário positivo, o que eu tenho que fazer? Eu que sou gestor, eu que sou gerente de vendas, eu que sou coordenador de vendas, como que eu faço? Num cenário positivo, aí que é legal você estudar produto. Olha que interessante isso. Nessa hora é bom você estudar como agregar valor, porque você vai querer vender com margem, como entregar benefício, como vender serviços adicionais, como você pode lançar produtos num cenário positivo.
Então fica esse recado para você que está nos ouvindo aí no podcast, você que está acompanhando aqui no vídeo, né, no YouTube, fica esse recado, pensa isso, como que eu trabalho em cada um dos cenários, né? Para você que é vendedor, quero deixar, né, o sprint final, a dica final, para você que trabalha na área comercial, você que está lá no campo, no dia a dia, cenário positivo, Ceruti, o que eu tenho que fazer? Vem comigo, cenário positivo, Ceruti, o que eu tenho que fazer? Aproveita para fidelizar clientes. Muito relacionamento, fidelização de clientes. Eu falei, repetição, visita, aproveita o cenário positivo. Cenário negativo, cenário arrochado, o que eu faço, Ceruti? O que eu tenho que fazer? Aí é a hora de você entender melhor o negócio do cliente. Você tem que entender muito o negócio dele, a atividade dele, né, o potencial dele para poder ajudar o cliente. O risco é maior nesse cenário e é importante que você entenda muito bem de produto, você entenda muito bem do setor do negócio, porque isso vai transmitir confiança, ele tem que tomar uma decisão, ele compra do A ou ele compra do B. O que vai definir isso é o quanto de confiança ele tem, porque o cliente vai pensar, ele não pode errar, eu não posso errar, eu tenho que comprar bem. E a opção tem que ser você. Valeu? Pensa nisso, vamos organizar a nossa carteira de clientes, vamos organizar as nossas estratégias diante desses cenários, né? Vamos organizar a nossa negociação e, claro, fechando cada vez mais venda. Vem comigo, bora vender!